Oi, turma. Hoje nós vamos iniciar uma obra que eu já comecei a ler e parei várias vezes, porque eu sou uma espírita muito sem vergonha, que nunca estudou direito, né? Então agora eu pretendo estudar essa bela obra aqui, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na capa ele escreve da seguinte forma, já na capa tá isso aqui, ó. Olha como instiga a gente, hein? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Processo de julgamento onde os homens e as instituições são acusadas e o juiz pronuncia a sua sentença. A introdução de 60 notas é de José Herculano Pires. Essa versão é inalterada do original. A tradução do livro é feita por José Herculano Pires e João Teixeira de Paula, da editora LAC. Notícias sobre o livro. Lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual e, diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. Em 30 de setembro de 1863, como se pode ver em obras póstumas, Kardec recebeu os espíritos superiores este aviso: chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, de maneira como praticou os ensinamentos do Cristo e do uso que fez de sua autoridade. Enfim, o estado de incredulidade e a que conduziu os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos, em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita publicaria em sua seção bibliográfica a notícia do lançamento do 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno. Faltava apenas a Gênese para completar a obra da codificação da terceira revelação. 2 capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista. O capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo Onde é o Céu, no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a revista, mas o último trazia uma nota final anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra, que o Sr. Allan Kardec publicará proximamente. Em setembro, a obra já aparece anunciada. Então, em janeiro, se fala que ia ter O Céu e o Inferno, de 1865. E quando foi em setembro, ela já foi anunciada para venda. Olha como Kardec trabalhou, hein, gente? Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo do seu prefácio, revelando o seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados aparecem, o primeiro com o mesmo título que saíra e o segundo com um título reduzido para o céu. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista,
tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do espiritismo. Ou seja, é uma queda dos dogmas através do céu e inferno, através do Evangelho segundo o Espiritismo. A espiritualidade vem dizer, então, que não precisa tanta formalidade, né? Os dogmas e o sincretismo religioso. E aí o Kardec reafirma o caráter científico do espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas, psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formação dos dogmas cristãos. O primeiro capítulo de O Céu e o Inferno intitula-se O Futuro e o Nada. Esse título coloca o leitor em face das duas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe essa premissa lógica de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isso é positivo. Não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema, ser ou não ser. Eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se opõe com a antecedência de mais um século. A tese do nada que surgirá ali mesmo, na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. O que mais impressiona nesse processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego, do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? E exige definição precisa, segundo as leis da maiêutica. Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas na busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. Ou seja, de uma filosofia, né? Não tem resposta pronta. O juiz que pontifica nesse tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. Bastaria isso para justificar o Renascimento. O mergulho da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável a do nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvessem lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada.
Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representavam uma vasta camada de população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem na Terra está sujeita a vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros que precisavam abeberar-se da cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de pós-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval formulada por... Eita, não vou saber falar esse nome. William Dilthey. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como os gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para nos ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, assim como os gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. Olha lá, o processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. Então, nesse ponto aqui, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, que Kardec, ele era muito ciência, né? A gente vê no princípio do texto ele falando que ele vai dar ênfase na ciência. A ciência é na busca da verdade, a busca de uma evolução, né, dentro do nosso conhecimento. Mas não descarta a fé, não descarta o segmento religioso, que é aquele que religa com Deus. Então, ele está falando aqui, o processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. Então, ou seja, a conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão, como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. Ou seja, é um elo forte, é uma religião forte que nós vamos chegar até Deus, através de Cristo. Então tem muita gente batendo em Allan Kardec, né, dizendo que a doutrina espírita ela não é religiosa, e na verdade ela é, porque ela vai fazer esse elo, pelo menos na minha compreensão, né, ela é que vai fazer esse elo de arrematar toda essa obra que vem sendo desenvolvida desde a era de Moisés, para que a gente possa acreditar num Deus único, no nosso Deus, através de Cristo. Então, a conversão do mundo ainda não se completou. Conversão o que é? É acreditar em Deus. Cabe ao Espiritismo dar-lhe a última demão, como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo, dando continuidade ao Cristo em nosso tempo. Então, tá aqui. Para aqueles que ficam, Kardec disse que quando viesse algo novo, a gente descarta o velho e vamos ficar com o novo. Não é bem assim, né? Olha lá. A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe a espíritas e não espíritas. Ou seja, qualquer um pode participar da leitura desse livro. A todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Então,
Para que é este livro? Para quem é? Para todos, gente. Qualquer pessoa, independente se é espírita ou não, né? Aí é onde eu acredito que muitos da Umbanda, Candomblé, principalmente da Umbanda, né? Eles têm vindo até a casa espírita, faz curso na casa espírita, aprende com as obras do Allan Kardec e depois volta para o seu terreiro e faz o seu trabalho nos seus centros, mediante o conhecimento que eles vêm buscar aqui. Tá errado fazer isso? Não. Eu, Patrícia, eu não sou ninguém para julgar, mas eu acredito assim, que a pessoa que vem no centro espírita, estuda a doutrina, estuda os livros do Allan Kardec, tá sabendo o que se passa dentro desse conhecimento, pode utilizar lá fora? Deve, sem problema nenhum. O que não pode é começar a misturar uma coisa na outra. Isso não funciona. Acabei de conversar com um amigo sobre isso. Ele falou assim, olha, eu tenho ido em alguns centros, ele vive conhecendo centros espíritas e tal, e ele falou assim, eu estava assistindo uma palestra de um orador famoso dentro da doutrina espírita, mas aí eu vi que tinha pessoas dentro daquela casa que faz uma série de trabalhos místicos, né? Trabalhos místicos envolve desde outras doutrinas, outras religiões, até mesmo terapias, que não tem nada a ver com religião. E começa a incorporar uma série de coisas dentro daquela casa espírita. Ele falou, Patrícia, a casa é uma tremenda bagunça, você não sabe se é espírita, se é da Umbanda. O tratamento que eles fazem dentro da casa são diversos tipos de tratamentos. Então, assim, tudo é válido para ajudar uma pessoa? Sim. Mas enquanto professora eu vou falar, né? Eu tenho um aluno com problema de matemática. Ele não aprende a matemática. Se eu deixar ele numa sala que se fale de todas as disciplinas e a matemática entra no meio desse monte de disciplina, esse aluno ele não vai conseguir se encontrar ali. Pelo contrário, vai fazer uma bagunça na vida dele. Então, ele está defasado em matemática, ele precisa de matemática. Então, ele precisa de um espaço só para aquilo, né? Tem pessoas que têm problema familiar. Ela quer trabalhar a questão familiar dela. A constelação familiar, que é uma terapia, pode ajudar? Pode, mas aí a pessoa deveria ter um espaço dela, num lugar especial para a constelação familiar e trabalhar isso com aquela pessoa que tem problema com a família. É uma terapia voltada para aquilo, é uma outra porta que a pessoa vai encontrar. Agora, se a pessoa entrar numa casa espírita, começar a estudar o livro dos espíritos, o evangelho e as obras do Kardec em si, ela também vai encontrar solução. Por que ela tem tanto problema familiar? Mas dentro da doutrina. Então, tem que ter um pouco de separação no sentido de estudo e prática para haver disciplina. Porque se começar a bagunçar tudo, dá isso. Meu amigo chegou lá e falou, eu não sei, a placa da casa é espírita, mas lá dentro não é espírita. O palestrante era espírita, mas a casa tinha um monte de trabalhos que não eram espírita. Então, fica uma bagunça, né? E é onde fragiliza, inclusive, o movimento da doutrina espírita. Muitas pessoas questionam e falam que a doutrina espírita, ela engessa. Eu não gosto dessa palavra, porque eu não acho que ela engessa. Olha quanta coisa em tão pouco tempo de leitura, né? Em 2 páginas e meia de leitura, olha quanta coisa a gente já viu aqui, né? A princípio, olha lá, já foi editado, né? 2 páginas do Céu e Inferno pela Revista Espírita, anterior à sua publicação. Ou seja, não é algo do homem, é algo de espíritos, né? É uma obra dos espíritos. Nós temos que ter respeito porque não é algo humano. Quem é o humano que serviu de ponte para tudo isso é Allan Kardec. Mas ele era apenas o escriba, ele era apenas o codificador. Tem muita gente que até hoje confunde Allan Kardec ele como médium. Ele não é médium. Ele não recebeu uma comunicação sequer. Ele era professor, estudioso, cientista, tipo Santo Tomé, só acreditava se via. Então fizeram dele o comunicador da doutrina, né? O codificador da doutrina, justamente por ele ser Santo Tomé, por ele ser aquele cara que não acreditava em muita coisa a não ser que tivesse provas. E ele vem através da doutrina, criando a doutrina espírita, porque espiritismo é uma coisa, espiritismo já existe desde que o mundo é mundo. Contato com os espíritos todo mundo pode ter, porque todo mundo é espírito. É o 6º sentido, né? Nós temos 5 sentidos físicos e tem o 6º,
que é o espiritual. Isso, o espiritismo sempre existiu. E ele não é de ciclano, de beltrano, não. Ele existe. O espiritismo é a comunicação com espíritos. Todos nós somos espíritos, todos nós podemos comunicar, todos nós podemos desenvolver o sexto sentido. Mas a doutrina espírita, essa foi trazida por Allan Kardec, que é a codificação dessa comunicação espiritual, do entendimento de ser espírito, de desenvolver enquanto espírito. Então essa codificação ninguém mais fez, Allan Kardec apenas. Essa codificação ele fez através do trabalho com os espíritos, através de médiuns que receberam as cartas dos espíritos. Então não é algo feito pelo homem, com tendências, com objetivos humanos. Não, é para você entender como você é enquanto espírito, o que você está fazendo aqui, né? E para quem que essa obra foi feita? Para qualquer pessoa, independente da sua religiosidade. Qualquer pessoa pode ler. Aqueles que seguem os livros da doutrina espírita são tidos como espíritas, frequentam a casa espírita. Então são os espíritas. Mas a codificação não foi feita por espírita. Foi feita por um estudioso, através de médiuns que receberam as cartas dos espíritos. É essa a grande diferença que muita gente não fala. Então fica parecendo assim, que espiritismo é tanto tocar tambor, como o que toca o tambor vem na casa espírita e tira o sapato, e fica vestido de branco e dá um passe, e essa salada toda não tá dando certo. A gente está vendo claramente que não tá dando certo. Não é que deva existir muros entre religiões. Vai chegar um dia que nem religião vai precisar. A partir do momento que a gente se desenvolver enquanto espírito, nós não vamos ter placa de religião. Jesus não pregou placa de religião, mas é através delas que a gente desenvolve a nossa religiosidade, a nossa religação com Deus. Então todas elas são importantes, mas cada qual no seu ponto de vista, no seu entendimento, cada qual tem que andar ali. Eu, Patrícia, penso dessa forma, né? Eu acho que seria o ideal. Podem vir estudar, podem vir assistir palestra, seja quem for. O católico pode vir assistir palestra, assim como eu, espírita, já fui numa casa evangélica, já assisti culto. Isso daí é normal e acho que é válido. O que não é válido, eu, espírita, tá lá assistindo um culto evangélico e de repente o pastor fala, gente, nós vamos dormir o sono eterno. Aí eu levanto a mão e falo, não, pastor, a reencarnação existe. É uma falta de respeito. Então, por que eu tenho que, por ser espírita, admitir que pessoas venham na casa espírita e coloquem o ponto de vista delas dentro da casa espírita e esse ponto de vista começa a ser trabalhado dentro da casa espírita? Entende o que eu quero dizer? Essa salada eu acho que não é legal. Eu fiz um curso de constelação familiar. Então agora eu vou lá na casa espírita e começo a trabalhar a constelação familiar dentro da casa espírita. No momento de palestra, por exemplo, quem está assistindo a palestra sabe que aquela constelação familiar é apenas um espaço que a casa cedeu para alguém fazer o tratamento, que não tem nada a ver com a casa, apenas a casa cedeu o espaço para aquela pessoa? Não. Quem vai na casa espírita, que não tem o conhecimento nem do que é o espiritismo, que é a doutrina espírita, vai falar, aquela casa espírita tem constelação familiar. Então, aqueles espíritas trabalham com constelação familiar. Pronto, já começou a misturar. Isso é um perigo. Então, quer fazer as salas da casa espírita ser um ambiente também para tratamentos alternativos, que isso também faz o bem para as pessoas, é uma forma de caridade? Faz em dia diferente do dia da palestra, do dia dos passes, deixa bem claro às pessoas que vão ser recebidas que aquilo ali é uma salinha que está sendo doada para a pessoa trabalhar, um trabalho que não tem nada a ver com a doutrina, porque ganha-se espaço, né? Nesse sentido, a pessoa entra para fazer um trabalho de constelação familiar, a mesma pessoa que faz constelação familiar é aquela que dá passe, é aquela que dá palestra, ou seja, começou a misturar tudo ali. Então, a doutrina abraça todo mundo, mas não pode misturar todo mundo. Isso é o meu ponto de vista, né? Não pode misturar todos os trabalhos que existem no mundo dentro da casa espírita, porque aí deixa de ser casa espírita, não é verdade?
começa a ter ritos, começa a ter os dogmas, e aí a gente vai contra todo esse apanhado de estudo que o Allan Kardec teve com os espíritos, faltando com respeito aos espíritos que vieram trazer a doutrina para nós, né? Que vieram codificar esses ensinamentos que já existiam desde que o mundo existe. Porém, não tinha nada escrito, não tinha nada como um código, né, de conduta, de ética, de moral para que a gente pudesse seguir. Existia sim a Bíblia. A Bíblia, como ele mesmo diz aqui, ela foi tomando um formato de código de conduta mediante os interesses de quem estava segurando a Bíblia, né? Os católicos até então. E aí eles tinham lá os ideais deles mediante o que estava escrito e eles deturbavam alguma coisa que estava escrito a seu favor. Então que nós tínhamos sempre, né, ideais cristãos, que nós sempre vivemos isso no nosso íntimo, é fato. Mas a gente não tinha um esclarecimento. Por isso que eu falo que a doutrina não engessa, ela esclarece, né? Eu acredito fielmente nisso, porque quando eu olhei o Livro dos Espíritos a primeira vez, eu era católica. E ele me respondeu tanta coisa assim, logo de imediato, que a católica não respondia, e eu fui muito feliz dentro da católica. Eu amo a igreja católica. Toda vez que eu vou viajar, eu vou dentro de capelinha de igreja, eu tiro foto, eu gosto. O ambiente me atrai, mas eu fui criada ali com padre, meu pai foi criado com padre, então assim, não é que eu desfaça, mas realmente ali era restrito o conhecimento, né? E aqui não, aqui você amplia, dentro da doutrina você amplia. Mas a doutrina é tão acolhedora que ela está abrindo demais, e abrindo demais é onde as pessoas começam a confundir, né? Então, a leitura, o estudo dos livros pode ser para qualquer um. A prática é dentro da doutrina espírita, né? A prática dentro da Umbanda, dentro de outras religiões, ela pode haver também? Sim, mas aí já começam a haver algumas misturas, né? Porque aí já vai junto com rituais, tal, que a doutrina não tem. Mesmo entre os espíritas, este livro é quase desconhecido, né? A primeira vez que eu tô lendo ele com a vontade de estudar. Eu já li, assim, algumas coisas e tal, mas eu sou, como eu falei, uma espírita bem sem vergonha. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado, ou seja, ele é desconhecido para grande parte dos espíritas e aqueles que conhecem ainda não estudaram direito. Tomou, Patrícia? Pois é, sou eu. Né? É a minha condição. Kardec nos dá, né, nas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Até os nossos dias. Olha só. E eu fico escutando aí pela internet gente falando que o Allan Kardec está ultrapassado, que isso daqui eram ideais da época dele, lá na França, 1800, né? É até os nossos dias. Vamos recordar aqui de novo. Vou falar outra vez, ó. Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Então ele está ultrapassado? Não está não. Mas ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após a morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. Então, a vida após a morte, né, as recompensas lá depois que a gente desencarna, muitos falam, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai dormir, você vai ficar no fogo eterno. Então, aquelas mistificações do que você faz hoje e o que vai acontecer com você no futuro começam a dar corpo dentro da doutrina espírita de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, lá na frente você só vai receber aquilo que você fez hoje. Simples assim. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objetivo não é material. Então, a ciência que é citada na doutrina espírita, essa ciência não é uma ciência material. Ciência espírita é a ciência dos espíritos.
Muita gente fica esperando que a ciência que o Allan Kardec veio trazer é uma ciência que a gente pode colocar dentro da nossa ciência material. Algumas coisas servem, sim, já para dar como que eu posso dizer? Um exemplo daquilo que a gente deve seguir e chegar até lá, né? Mas ela é uma ciência tão evoluída que ainda não cabe para os nossos dias. Então não é uma ciência igual à nossa. Nós pegamos algumas coisas dela e vamos incorporando aos poucos na nossa, porque a nossa é atrasada. A nossa ciência física, material, ela é muito atrasada. Ah, mas a tecnologia, estão inventando cura para câncer, estão inventando cura para AIDS, estão inventando formas da pessoa que está na cadeira de roda levantar, começar a andar. Realmente, é uma tecnologia e tanto, mas e o espírito que nem na cadeira de roda fica? Como é que fica? Como é que a gente explica isso? E o espírito que não pega AIDS, que não tem o sexo para pegar AIDS, por exemplo. Então, a evolução espiritual, ela é gigantesca. A ciência dela também. Então, nós estamos caminhando para ter um desenvolvimento da ciência, né? Essa ciência que ele traz ainda é um rascunho da ciência espiritual. E muitos de nós vamos ler e não vamos entender. Eu li aquele livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que é do Sérgio Cherce Júnior, com o Dr. Ludwig, né? O espírito do Dr. Ludwig, e ele coloca algumas partes da Gênese. Eu não li aquele livro da Gênese inteira. E aí teve as partes da Gênesis que eu falava assim, gente, eu vou ler, mas eu tenho quase certeza que eu não vou entender nada. Ora, era 3, 4 textos para eu entender uma linha, realmente muito complexo. Fala de fluido, fala de vibrações, fala de materialização, ectoplasma, e explica tanta coisa que para mim, Patrícia, está tão longe do meu conhecimento. E é uma ciência espiritual, não é uma ciência material. Mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Como ciência de pesquisa nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da situação dos espíritos através das suas próprias revelações. Essas revelações não são gratuitas nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado esse trabalho, é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo de investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica transparecem a cada instante. Charles Rickett teve razão ao reconhecer a vocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais com base nos resultados de sua investigação. Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, e o justifica. O purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições. Encarnados ou desencarnados. A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização. E somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Ou seja, a evolução espiritual. Existe anjos e demônios? Em outras palavras, segundo Allan Kardec, existe.
Os anjos e demônios dependem do quê? Do seu desenvolvimento moral. Né? Se somos ainda muito atrasados moralmente, somos demônios. Se somos mais adiantados, já estamos nos tornando anjos, né? Mas não é aquele anjo de asa e nem aquele demônio de chifrinho. É uma condição moral. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, o produto de uma elucubração mental ou de interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Ele tirou isso da observação e da pesquisa. Não foi da codificação cristã, né? Através de Bíblia. Isso daí foi através de observações que os espíritos foram trazendo. Milhares de criaturas espirituais observadas e interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. Então eu volto a repetir, não foi lá das escrituras sagradas, né, dentro da Bíblia, que ele tirou o céu e o inferno, ele tirou os anjos e demônios, não foi. Ele foi pegando milhares de espíritos, dando comunicação e foi tirando dessas comunicações, dessas pesquisas, né, dessas entrevistas, ele foi tirando, né? Esse estava numa condição inferior, parecia um demônio, né? Aquele ali já está numa condiçãozinha melhor, então ele está mais evoluído. O outro está numa condição bem melhor, então ele é mais evoluído ainda. Então nessa pesquisa do Allan Kardec, ele foi vendo que existem espíritos inferiores e superiores. Ele foi fazendo a escala espiritual, né? Para nós, na doutrina, nós temos escala espírita. Procurem isso no livro dos Espíritos. Se eu não me engano, foi lá que eu retirei no último estudo que eu fiz. Não está escrito aqui onde foi que eu tirei, mas eu acho que é lá no livro dos Espíritos, nas questões 100 a 110, se eu não me engano, que está a escala espírita. A importância desse livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto Céu e Inferno, antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio das várias igrejas. Se os teólogos, que pretendem ser homens mais do que homens, como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nessas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas. Aqui, José Herculano, ele faz essa introdução, né? Dia 30 de julho de 1973, um ano depois que eu nasci, gente. Eu tinha um aninho quando ele fez essa interpretação. Então, quando ele retrata do que se fala o livro Céu e Inferno, ele está dizendo que é uma obra atual. O que mais me marcou nessa introdução? Allan Kardec está ultrapassado? Não. Doutrina espírita engessa? Não. O que a gente tem dentro da codificação? Notícias do campo espiritual, como nós sempre tivemos, é só que codificada. Feito isso, registrado em livros, em textos que nós podemos estudar, entender e praticar, sabendo que existe uma escala espiritual, existe a possibilidade da evolução espiritual através dos nossos atos. Aquilo que nós fazemos vai refletir no que vai acontecer lá no futuro. Se a gente está esperando o céu ou o inferno, observa bem o que você está plantando hoje, se é céu ou se é inferno. Aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida não depende dos dogmas, dos ritos de religiosidade nenhuma. Nada vai fazer por nós o que somente nós podemos fazer. Nós só podemos evoluir, nós só podemos nos melhorar moralmente através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E para isso, eu, pelo menos, utilizo os livros da doutrina espírita, eu utilizo os conhecimentos da doutrina espírita no meu dia a dia, para que eu me torne uma pessoa melhor. Patrícia, sempre foi assim? Claro que não. Quando eu trabalhava demais, quando eu saía 7 horas para o serviço, voltava às 7 horas da noite. Saía 6 horas e voltava 8 horas. Mas trabalhava das 7 às 7,
lógico que nesse período de 7 a 7 eu não estava lendo obra nenhuma, mas eu estava ali procurando uma coisinha ou outra dentro da doutrina, aos passos de tartaruga, né? Evoluir um pouquinho. Então você faz uma coisa certa, duas erradas, você tem consciência de uma daquelas coisas erradas que você fez, você retoma o caminho, você tenta acertar. Então eu fiquei muitos anos da minha vida nesse processo, né? Acerta uma, erra duas, acerta uma daquelas duas, depois erra uma de novo e acerta mais uma e vamos tentando. Eu lembrei de algo que eu li, algo que eu estudei, uma palestra que eu vi, uma música que eu ouvi, que o passo que eu dei estava errado, ou então o passo que eu dei estava certo, eu vou continuar. Então, o processo de evolução da Patrícia, ela tá sendo aos passos de tartaruga. Se eu posso dizer que hoje eu entendo um pouquinho mais sobre a doutrina, é de 4 anos para cá que eu aposentei e eu fico 5, 6 horas por dia com o livrinho na mão. Então, aí eu posso falar por tabela, né? Por tabela não, assim, com toda certeza, gente, que ao invés de engessar a doutrina espírita, esclarece. E somente através de estudos, né, que a gente vai ter portas abertas para o esclarecimento mesmo. Só o estudo. Então, mas eu tenho que ficar 5 anos numa casa espírita estudando para eu me tornar médium? Esse aí é um debate que as pessoas geralmente fazem, né? Eu não quero ir para a doutrina espírita porque tem que estudar 5 anos para depois eu ser médium. Médium todos nós somos. Mas o próprio Chico tomava puxão de orelha do Emmanuel. Quando o Emmanuel chegava nele e falava, Chico, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina era o quê? Estudo. Você tem que ter aquele foco. Não adianta você chegar numa casa espírita e falar, eu sou médium, aí vem um médium, vem um espírito zombeteiro e fala que é Jesus. Você não tem um estudo para você saber se aquele espírito é Jesus ou não. Você vai acreditar nele, você vai escrever toda a comunicação que ele der. E no meio da comunicação está dizendo que a pessoa que vai receber a comunicação tem que manter o ódio com o seu amigo, porque afinal de contas o seu amigo pisou na bola. Jesus falaria isso? Não. Então você tendo um grau de conhecimento de estudo, você não deixa nem passar uma mensagem dessa, né? Então a importância do estudo na casa espírita, principalmente para os médiuns, é saber trabalhar com coerência, com disciplina, com responsabilidade. A doutrina tem que ter hora para começar, hora para terminar os seus trabalhos. Disciplina, não é rito, é disciplina. Mas tem o evangelho no lar. Toda semana a pessoa pega uma horinha ali para poder ficar estudando na casa dela. Isso aí não é rito? Não, isso aí é disciplina de estudo. É diferente, é bem diferente. Então não tem que ter incenso, não tem que ter... Às vezes a gente coloca uma música de fundo para o ambiente ficar um pouco mais confortável. Eu mesma, a princípio eu colocava música, colocava incenso, colocava água para fluidificar, tentava deixar o ambiente mais harmonioso possível, mas era visível que aquilo ali era material, não era espiritual. Então, se você quer deixar o seu ambiente tranquilo no dia de evangelho, você tem que estar tranquilo, você tem que estar harmonioso. A energia da pessoa. Tem gente que entra na minha casa e fala, nossa, sua casa traz uma paz, porque hoje eu não brigo com ninguém aqui dentro, né? O mais que eu faço é brigar com meu cachorro, porque ele fez xixi no lugar errado. Então, se o ambiente está tranquilo, é porque a energia da pessoa está tranquila. Não é a música, não é incenso, tudo bem. Pode colocar quem quiser, mas não precisa. Não tem essa necessidade. A água fluidificada, eu sempre falo, eu coloco quando realmente eu tô me sentindo, eu tenho comorbidade, às vezes eu tô me sentindo mal, eu coloco uma água do ladinho da prece e vou fazendo minha movimentação energética para que os espíritos possam me ajudar, colocar um remedinho na minha água lá e acalentar a minha dor. Mas não é sempre também, não tem essa necessidade, não precisa colocar água fluidificada sempre, senão se torna realmente um ritual. Então a doutrina ela esclarece uma série de coisas, ela não engessa, ela esclarece. E o Céu e o Inferno, para mim, sempre foi um livro difícil para ler. Por isso que eu nunca me senti atraída por ele. Mas chegou o momento, né? E eu espero que a gente possa fazer boas leituras, bons entendimentos, que sirva para mim como sirva para vocês também.